Hello guys! Através desse vídeo a gente vai fazer a diferenciação entre os dois tempos verbais que são a base da nossa próxima avaliação. Nesse momento eu penso que vocês já devem ter assistido os vídeos que foram disponibilizados, explicativos sobre os dois tempos verbais. A gente já tem vídeo no Google Classroom falando sobre o Present Continuous e sobre o Simple Present. E esse vídeo tem o objetivo de diferenciá-los. Então vamos lá? Para princípio de conversa, a gente tem que ter a clareza de para que cada um desses tempos verbais serve. Embora os dois tempos verbais tratem de situações do presente, tanto o Simple Present quanto o Present Continuous falam de coisas do presente, cada um deles tem uma função diferente, serve para uma coisa diferente. O Simple Present é utilizado quando a gente vai falar sobre hábitos, rotinas, opiniões ou fatos. Por exemplo, vamos ver aqui. I go to work by train. Eu vou para o trabalho de trem. Essa frase está expressando para a gente uma rotina, um hábito. Observem o verbo que está destacado de vermelho. Ele está expressando aquela ação que eu faço rotineiramente, ok? Outro exemplo de Simple Present é esse aqui, olha. Stephanie likes chocolate. A Stephanie gosta de chocolate. Observem que o verbo que está destacado, que é likes, está combinando, está sendo flexionado com a letrinha S no fim dele. Like virou likes, para que combine com a pessoa sobre a qual a gente está falando, que é a Stephanie. Um outro exemplo de frase no Simple Present é essa daqui, ó. Ice melts when it's hot. O gelo derrete quando está quente. Isso é um fato, não tem como a gente discutir. Mais uma vez, o verbo que está aí destacado está combinando com o sujeito, com a pessoa sobre a qual a gente está falando. Quando eu digo pessoa, pessoal, eu estou me referindo não apenas a ser humano, tá? Quando eu utilizo essa expressão pessoa, eu tô querendo me referir ao sujeito da frase, que nesse caso é ice, que é inanimado, é uma coisa, é um objeto, mas que é a parte principal e por isso o melts concorda com ele, ok? Agora, o present continuous é muito diferente, a gente utiliza para falar sobre coisas que estão acontecendo nesse momento. Observem só. Clara is horse riding. A Clara está andando a cavalo ou a Clara está cavalgando. Vejam que nessa frase a gente expressou uma coisa que está acontecendo nesse momento, de acordo com a figura, e além disso, as expressões que foram destacadas em vermelho foram muito maiores. Por quê? Porque quando a gente vai escrever frases no present continuous, a gente precisa não só do verbo que indica a ação, mas também de um verbo auxiliar, que vai ser, no caso, o verbo to be, is, am ou are, ok? Então, dizendo sobre o uso de cada um deles, vamos passar sobre as estruturas de cada uma dessas formas verbais. O Simple Present vai sempre ter duas estruturas diferentes para a gente poder construir frases nesse tempo verbal. Por quê? Porque uma das estruturas, que é a letrinha A desse quadrinho, é a utilizada quando a gente vai construir frases falando sobre eu, você, vocês, eles ou elas ou nós, I, you, we ou they, que é quando a gente simplesmente coloca o sujeito da frase, pega o verbo na sua forma natural e coloca na frase para que ele faça o sentido dele e utiliza um complemento para que aquela frase tenha o sentido completo, tá? Já a outra estrutura possível para as frases do Simple Present é a letra B, que é utilizada quando a gente vai escrever frases sobre ele ou ela, he, she ou it, que para que o verbo seja flexionado, seja combinado de uma forma adequada, ele tem que receber a letrinha S no seu final,
Olha aí, a gente coloca o sujeito sobre quem a gente está falando, o verbo que indica a ação que essa pessoa faz rotineiramente, o hábito, a opinião que ela tem. Porém, como essa frase está tratando de ele ou ela, o verbo tem que terminar com S e o complemento. Vamos dar uma olhada nos exemplos, ó. I sleep late every night. Eu durmo tarde todos os dias. O verbo utilizado está aí destacado. Sleep, dormir, que no caso, dentro dessa frase, assume o significado de durmo. Agora, o nosso segundo exemplo já está falando sobre o Lucas. Lucas sleeps late every night. Para eu poder construir essa frase falando sobre o Lucas, embora eu tenha utilizado o mesmo verbo, que é sleep, dormir, eu precisei colocar a letrinha S ao fim do verbo sleep. Por quê? Porque eu estou falando sobre o Lucas, que é ele. E a forma de combinar o verbo com a terceira pessoa do singular é acrescentando esse S ao final do verbo, tá? Agora, quando a gente trata de present continuous, a gente tem apenas uma estrutura de frases. Nós não temos essa diferenciação tão bem feita assim como é no caso do simple present, tá? A gente primeiro fala sobre o sujeito, de quem você quer falar. Logo depois nós colocamos o verbo, que no caso vai ser o verbo auxiliar, que é o to be, is, am ou are, ou teacher, mas qual dos três eu vou usar? Depende de quem a sua frase está falando. A gente já viu as regras do verbo to be. Depois você vai colocar o verbo que indica a ação que essa pessoa está executando nesse momento, terminando com o ing. O ing é muito importante porque é ele que dá essa sensação de continuidade, tá? E um complemento para que essa frase tenha o sentido completo. Olhem o exemplo. The baby is sleeping. Utilizei o mesmo verbo dos dois últimos exemplos, sleep. Porém, aqui a gente está utilizando o sleep para tratar de uma situação contínua, de algo que está acontecendo nesse momento. O bebê está dormindo. Observem que a gente utilizou o verbo to be adequado para a situação, que é o is, e o ing no fim do sleep, que é para indicar a continuidade dessa ação, o ando, para fazer o dormir virar dormindo, ok? Quando a gente trata, entretanto, de frases negativas, nós também temos que observar algumas diferenças. E para início de conversa, pessoal, vamos lembrar que o não dentro de frase é sempre aquela palavrinha not, N-O-T. E ele pode aparecer junto com outras palavras, é a forma como normalmente ele aparece. Com qual palavra ele vai aparecer integrado depende de qual tempo verbal você está utilizando. Vamos começar pelo simple present. Quando a gente vai negar alguma coisa no simple present, lembrem-se que nós temos duas estruturas. Uma para a gente poder falar sobre eu, você, vocês, eles ou elas, que é a letra A, e uma outra estrutura que é para a gente falar sobre he, she ou it, ele ou ela. Então, quando a gente vai negar uma frase no simple present, a gente pode fazer o uso do do not ou do does not. Por que, teacher? Porque a gente precisa de um verbo auxiliar, que vai ser o do, para poder construir essas frases na negativa. E ele sozinho não significa não. Ele precisa do not para ter sentido completo, tá? Muito frequentemente a gente utiliza as formas curtas, que é o don't ou o doesn't. O don't para eu, você, eles ou elas e nós, e o doesn't para he, she ou it. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Olha o primeiro. I don't sleep late every night. Eu não durmo cedo todas as noites. Agora o Lucas, dá uma olhadinha na frase do Lucas. Lucas doesn't sleep late every night. O Lucas não dorme tarde todas as noites. Observe que nessa frase do Lucas a gente teve uma diferença. Como nós já utilizamos o does, que
que é uma marca, é um verbo auxiliar utilizado especificamente para ele ou ela, não tem necessidade da gente colocar a letrinha S no final do verbo sleep. Vocês lembram que na frase afirmativa a gente utilizou sleeps? Agora não vai ser mais necessário. Por quê? Você já utilizou o does, que indica pra gente que essa frase está na terceira pessoa do singular, ok? Agora, quando a gente vai tratar de present continuous, a gente só tem uma estrutura na sua forma negativa. E essa estrutura é aquela em que a gente acrescenta o not depois do verbo to be, depois do is, do am ou do are, ok? Dá uma olhadinha no nosso exemplo. The baby is not sleeping. Agora ele está acordadinho. Olha, o bebê não está dormindo. Teacher, eu me lembro dos nossos estudos que a gente tem formas curtas para o verbo to be no seu jeito negativo. Temos verdade. Então, a gente também pode utilizar essa forma curta. Ao invés de falar is not, você pode falar isn't, sem problema nenhum. Ao invés de utilizar are not, quando você for construir uma frase no plural, no present continuous, você pode utilizar a expressão aren't, sem prejuízo nenhum do sentido, tá ok? Agora, quando a gente vai construir perguntas, mais uma vez a gente utiliza os verbos auxiliares, que no caso do simple present é o do ou does, e no caso do present continuous vai ser o verbo to be, is, am e are. E afinal de contas, teacher, como que a gente constrói perguntas utilizando esses dois tempos verbais? Quando a gente vai fazer perguntas usando o simple present, a gente precisa colocar o do ou o does no início da frase, ok? É ele que vai indicar para a gente que essa frase é uma pergunta. Vamos analisar os exemplos? Olha o primeiro. Do you sleep late every night? Você dorme tarde todos os dias? Observem que o do apareceu no início da frase e o sleep apareceu depois do sujeito, da pessoa sobre a qual a gente está falando. O segundo exemplo que a gente tem é sobre o Lucas, ó. Does Lucas sleep late every night? Mais uma vez a gente não utilizou o S no fim do sleep, ok? Por último, a gente tem a forma interrogativa do present continuous, que é construída através da colocação do verbo to be no início da frase, do is, do am ou do are. Olha o nosso exemplo do bebê. Vamos perguntar? Is the baby sleeping? O bebê está dormindo? O is foi lá para o início da frase, enquanto o sleeping continuou depois do sujeito sobre o qual a gente está falando, ok? As regras básicas diferenciativas do simple present e do present continuous são essas. Continua esse assunto no próximo vídeo.